Meu Pai, pelas bênçãos, Senhor, pelo Teu cuidado, meu Pai, sobre nossas vidas e nossos familiares. Senhor, nós Te agradecemos, meu Pai, porque mesmo, meu Deus, nós errando, Senhor, mesmo nós pecando, meu Pai, o Senhor sempre é fiel a nós, sempre está conosco, meu Senhor. Independente, Pai, do que venhamos fazer, mas o Senhor, meu Deus, o Senhor sempre tem misericórdia de nós. O Senhor sempre continua nos amando, Pai. Meu Deus, abençoa, Senhor, esses que estão agora ouvindo, meu Pai, estão vendo essa live, Senhor. Que o Senhor venha estar indo de encontro a cada um, meu Pai, nessa noite. As suas famílias, a sua casa, Senhor. As finanças, meu Pai, a vida espiritual, Senhor. Meu Deus, curando, meu Pai. Consolando aquele, Pai, que talvez perdeu um ente querido, Senhor. Pai, vai de encontro agora, Pai, e consola, acalma o coração. Pai, tira todos os pensamentos negativos, Pai, que o diabo tem colocado, Senhor, na vida deles, Senhor. Deus, repreende todo mal, todo esse espírito contrário, Senhor. Pai, analisando que tua bondade infinita, Pai, que o teu amor incondicional, meu Deus, venha estar enchendo esses corações, Pai. Que eles possam sentir, meu Deus, o teu abraço, o teu amor, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, te apresentamos, meu Deus, esse mundo em tuas mãos. Que tudo venha a ser para a honra e glória do teu santo nome. Que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado aqui nessa noite. Que nada, Senhor, venha tirar nossa atenção, meu Pai. Que tudo seja voltado para ti, Senhor, para a tua palavra, Senhor. Que esse culto de ensino, Pai, venha edificar nossas vidas. Venha edificar, meu Deus, a cada um que está ouvindo. E que o teu nome, Pai, venha ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar a você que tem uma harpa, e quero convidar você a louvar comigo o hino da harpa. Aleluia. O número 578 da harpa cristã. Louvor sossegai. Aleluia. Glória a Deus. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu andar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço de bem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelado do mar, na ira dos homens, no gênio do mal.
sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto do destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encabelado mar, na ira dos homens, no gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia, o Senhor diz para você sossegar na presença dele, aleluia. E aqui tem um trecho que fala, né, que a dor que perturba a minha alma, peça a Deus que ele venha a mim. E todas as vezes que as ondas vêm, tentando se engolir, né, dentro do mar, clame a ele, que ele vai fazer com que essa tempestade se acalme e te tirará do meio dela, aleluia. Glória a Deus. Neste momento, eu quero dar a oportunidade à nossa pastora Josefa para trazer uma palavra nessa noite, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve todos os nossos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, quero saudar também todos aqueles que estão nos assistindo via Facebook, você que está aí na sua casa, assistindo essa live, que Deus possa estar abençoando também a sua vida. Nós estamos nessa terça-feira em um culto de ensino da palavra do Senhor. E eu quero deixar uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo de número 41. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo de número 41, que fala o empregado fiel e o empregado infiel. Aleluia. Versículo 41. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu: Quem é então o empregado fiel e inteligente? O Senhor perguntou para ele: É aquele em que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa para os outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, mas imagine o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imagine que esse empregado comece a bater os outros empregados e empregadas, e comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera, e na hora que ele não sabe, aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os desobedientes vão. Irmãos, essa passagem, ela mostra a fidelidade de um empregado e a infidelidade de outro. Ou seja, eu e você
Nós somos empregados do Senhor, nós somos servos do Senhor. Ele é o soberano, Ele é quem governa a nossa vida. E Ele nos deixou uma ordem. Ele nos deixou um serviço a ser feito. E Ele vem começar a dizer, Pedro pergunta, Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? Aí o Senhor começa. E o Senhor respondeu, quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele a qual, quando o patrão chegar, ele já alimentou os empregados, ele já cuidou de todos os afazeres e está tudo preparado. Mas se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando demais, e ele começar a bater os outros empregados, e começar a comer e assim embebedar, vai que o patrão chegue na hora que ele menos imagina, na hora que ele menos espera. Esse patrão, ele cortará esse empregado que ficou encarregado do serviço, ele cortará esse empregado ao meio e colocará no lugar dos desobedientes. E eu pergunto para você nessa noite, qual é o serviço que você tem prestado para o Senhor? Qual é o serviço que eu tenho prestado para o Senhor? Será que eu estou achando que o patrão está demorando demais? E relaxei, e descansei, e comecei a fazer as coisas de qualquer forma, e comecei a fazer as coisas de qualquer jeito, vou para a igreja quando eu quero, evangelizo quando bem dá na cabeça. Como que está o nosso serviço para o Senhor? Será que eu tenho me preocupado com as coisas de Deus? Será que eu tenho sido esse empregado fiel ou eu tenho sido empregado infiel? Que eu e você venha ser um empregado fiel. Que quando o patrão chegar, ele vai se alegrar. Que quando o Senhor chegar, Ele vai se alegrar. Ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai, entra para o gozo eterno. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa é quando você faz algo que o gratifica a alguém. E quando eu e você procuramos fazer o serviço para o Senhor com excelência, Ele se alegra. Ele fica grato comigo e com você. Então que nessa noite você e eu possamos refletir nessa passagem. E seja esse empregado fiel. Amém? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Sermos fiéis ao Senhor. Aleluias. Nesse momento eu quero louvar mais um hino. Convido você a meditar. Que o Senhor venha renovar as tuas forças, venha renovar a sua fé, a sua esperança. Aleluias. Venha trazer um renovo espiritual para a tua vida. Aleluias. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Aleluias. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir
apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto, de novo. Aleluias. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto, de comece a pedir o renovo na sua vida ao Senhor, aleluia. Toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. Aleluia. Creia que o Senhor está renovando a sua casa, a sua vida, o seu casamento. Aleluia. Pra te sentir de novo, renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto, de novo. Aleluias, aleluias. Receba o renovo do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Creia que o Senhor está renovando a sua vida espiritual. Aleluias. Eu convido nessa noite o diácono Alexandro para estar fazendo uma oração. Amém? Glória a Deus. E logo após, o pastor estará ministrando a palavra nessa noite. Amém? Glória a Deus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? E aos ouvintes, uma boa noite. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor Jesus, mais um dia, para buscar a tua presença, meu Deus. Meu Senhor e meu Pai, eu te peço agora, Senhor Jesus, sobre aquelas vidas, Senhor, que estão aí, ó Pai, assistindo,
aqueles que estão acamados, Senhor, que se encontram doentes, ó Pai. Esteja agora visitando, Senhor Jesus, com Teu Espírito Santo, ó Pai, e dando, ó Pai, vitória a essas vidas, Senhor. Trazendo a cura, trazendo a saúde, Senhor Jesus. Eu te apresento também, Senhor Jesus, todos aqueles, ó Pai, que se encontram, Senhor Jesus, frios, Senhor. Venha estar dando um abraço, Senhor Jesus, de renovo, ó Pai, que nem foi falado agora, Pai, neste hino. Meu Deus e meu Senhor, transforma, Senhor Jesus, traz saúde ao teu povo, Senhor Jesus, traz teu povo, Senhor Jesus, novamente para a tua casa, Senhor, que possa passar, Senhor Jesus, essa tempestade, Senhor Jesus, que tudo venha voltar ao normal, Senhor Jesus, para nós estarmos, Senhor, louvando, adorando o Senhor Jesus na tua casa. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Graças a Deus. Nós queremos nesta noite louvar ao nosso Deus por tudo que Ele tem nos feito, por tudo que Ele nos tem concedido, né? Pela nossa saúde, por tudo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você nesta noite para nós ministrarmos, né, uma lição abençoada da parte de Deus sobre as nossas vidas. Esta lição foi escrita, né, pelo evangelista e co-pastor da Assembleia de Deus de Anápolis, lá em Imbena, no Paraná, né? Ele é o Marcelo Lopes da Rocha, lição de número 3, que fala sobre devemos honrar os ministros de Deus. Amém? Graças a Deus. Uma lição muito boa e vai nos ensinar muitas coisas nesta noite. O versículo-chave encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Glória a Deus. Pensamento. Precisamos honrar os ministros de Deus para que a bênção esteja sobre a nossa casa. Então, honrar. Glória a Deus. Vamos para a leitura bíblica principal, que está em Êxodo, capítulo de número 3, do verso 1 ao 10, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho através do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas obras. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do fezeu, e do eveu e do jebuseu.
E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Glória a Deus. Essa passagem, ela é bem conhecida por toda a igreja, por cada um de nós. Por isso eu não vou me adentrar aqui, mas eu quero ir destrinchando alguns pontos que me chamaram a atenção nessa lição. Eu quero ir para o comentário. Ela fala, o título da lição: devemos honrar os ministros de Deus. Isso é fato, isso é sabido de todos nós. Mas vamos lá ver se de fato nós estamos honrando, nós estamos vivendo dessa maneira, e se sabemos de fato honrar os ministros de Deus. A palavra ministro, do ponto de vista espiritual, significa aquele que exerce o ministério na lida eclesiástica, com a função de dirigir, pregar, ensinar, aconselhar, administrar atividades litúrgicas e impetrar bênçãos e etc. Então são muitas as responsabilidades de um ministro de Deus, de um ministro a qual Deus tem levantado para guiar um povo. Então que nós venhamos entender isso. Nós evangélicos consideramos os ministros de Deus como pessoas da mais alta importância. Eu até grifei aqui, da mais alta importância. Mas, todavia, a pessoa mais importante que existe é o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero frisar aqui, por quê? Porque realmente, tratar e honrar os ministros de Deus é coisa importantíssima, é imprescindível que o povo de Deus saiba reconhecer as autoridades que assim foram constituídas por Deus para as suas vidas. No entanto, nós não podemos substituir o nosso sumo sacerdote por esse pastor, por esse líder espiritual. Porque sabemos que estes líderes espirituais também são ovelhas do rebanho de Deus. Eu costumo dizer, amados irmãos, que o pastor nada mais é, no sentido geral, há uma responsabilidade sim, claro que existe, mas eu costumo dizer que o pastor é uma ovelha com chocalho guiando as outras ovelhas. Se você buscar um pouquinho de pastorado, você vai entender. Mas eu não vou me prolongar aqui, porque eu quero chamar a sua atenção para dizer para você, como eu estava falando anteriormente, que o pastor não é mais importante do que Jesus. Por maior que ele seja na terra, por mais súditos ou ovelhas que ele tenha agarinhado para o seu ministério, para o seu rebanho, sendo que o rebanho não é dele, não é meu, é de Cristo, ainda assim, todos nós pertencemos a quem nos comprou, que é Jesus. A honra não pode deixar de existir, mas não podemos endeusar pastores nem lideranças. Amém? Nessa lição, nós vamos ver o quanto é necessário aceitarmos as autoridades constituídas, principalmente os ministros de Deus, que devem ser respeitados, honrados e principalmente que sejam colocados como alvo de nossas orações. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, que fala justamente sobre orar pelas nossas lideranças, quanto mais pelos nossos pastores. Então nós devemos honrar os nossos pastores,
orando por eles, apresentando a Deus as suas vidas, o seu ministério, a sua vocação, a sua chamada, para que Deus possa honrar a cada um de nós. Então é imprescindível que nós, como homens e mulheres de Deus, saibamos honrar. Será que você sabe honrar as suas lideranças? Será que você sabe honrar o seu pastor? Será que você sabe honrar a liderança do seu esposo? Será que você sabe honrar a sua esposa dentro do seu lar? Será que nós sabemos honrar aqueles que são líderes ao nosso lado? Porque nos esquecemos daquilo que convivemos no dia a dia. Se nós não conseguimos honrar dentro da nossa casa a nossa esposa, o esposo, como que nós vamos honrar uma liderança? Como que nós vamos honrar um pastor? Como que nós vamos honrar uma líder de mocidade, uma líder de senhoras, de varões, e por aí vai. Por isso, meus amados irmãos, é necessário aprendermos a honrar as lideranças. Amém? Honra merecida. Isso aqui, irmãos, é tremendo. Os verdadeiros ministros de Deus, aqueles que foram chamados e vocacionados para a obra, foram escolhidos minuciosamente pelo Eterno. Entendemos então que a escolha, o chamado e a aceitação de um líder constituem motivos suficientes para que ele seja honrado e amado. Afinal, eles pagam o preço cumprindo o ide do Senhor. Marcos 16:15. Eles velam pela alma das ovelhas, como quem daí vai dar conta delas, de quem um dia vai dar conta delas. Isso é imprescindível, e eu não vou me aprofundar nesse comentário, nesse primeiro tópico, honra merecida, porque nós vamos falar disso mais à frente. Nós vamos entrar num tópico muito importante daqui a pouco, e é por isso que nós precisamos entender. Muitas pessoas estão correndo atrás de lideranças. Vamos seguir. A insubordinação pode deseducar as pessoas acerca da honra devida ao seu pastor. A insubordinação pode deseducar as pessoas acerca da honra devida ao seu pastor. Claro que sim, né? Quando nós, irmãos, somos insubordinados, já mostra uma desonra para a liderança. Só por isso aqui já vai. E quando nós nos associamos a pessoas insubordinadas, você corre um sério risco de ser contaminada por ela, de ser ferida espiritualmente por pessoas insubordinadas. Então eu aconselho a você a não ser insubordinado e a nem se associar a pessoas insubordinadas. Amém? Agora esse tópico aqui é que nós vamos acrescentar junto com esse, né? Honra merecida e honra imerecida. Infelizmente, nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, tem surgido muitas pessoas se autodenominando. Irmãos, lembre-se do que a palavra de Deus, ela fala que nós precisamos de testemunhos para comprovar o chamado. Quando Jesus se levanta na terra como o homem, o profeta, o filho do homem, e ele começa a pregar a palavra de Deus, alguns questionaram: com que autoridade? E ele vai dizer que, quando ele testemunha de si mesmo, algumas pessoas começam a dizer que ele não é válido aquele testemunho. Mas nós sabemos que João testemunhou acerca dele ser o Filho de Deus. João, ou melhor, o próprio Espírito Santo testemunhou, vindo em forma
de pomba pousando sobre a sua cabeça no batismo. E também uma voz que vinha de Deus, que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Glória a Deus. Mas hoje muitas pessoas têm derramado óleo de unção, entre aspas, achando que aquele óleo vai resolver todos os problemas espirituais, e gerou uma crendice, se esquecendo de que a unção primeira vem de Deus. E muitas das vezes eles mesmos têm se proclamado apóstolos, bispos, querubins, apóstolo rei, e por aí vai. Tá, irmãos, difícil, porque estão se dominando ministros de Deus. Mas estão longe disso, porque não tiveram um acompanhamento, não honraram, não foram ensinados a honrar, e hoje esperam em Deus que as pessoas lhe honram como ministros, quando elas não conseguiram honrar as suas lideranças. Isso é muito complicado. Eu lembro, não vou citar o nome aqui, mas era um amigo, e um dia ele disse que agora ia ser pastor. Estava congregando, era presbítero, olha a história, irmãos. Era presbítero, estava em uma igreja, saiu daquela igreja, foi para outra, passou algum tempo naquela igreja, veio um pregador itinerante de uma outra igreja, pregou ali naquele lugar e disse: olha, Deus manda te ungir a pastor. Sendo que ele tinha uma liderança. Isso na sexta, quando foi no domingo, ele foi e recebeu a unção de pastor, antes mesmo de ter saído de debaixo da autoridade da líder, que era uma líder na época na vida dele. E quando eu questionei essa situação, ele que queria e que foi, passou algum período, o pastor hoje já falecido, mas sabe o que me chama a atenção? Que no dia que eu fui questionar a ele, ele disse para mim: o meu pastor é Jesus. Está na Bíblia, irmãos? Tá. Ele é o meu bom pastor, meu sumo pastor, meu sumo sacerdote. Entretanto, Deus deu, veja o versículo chave, Efésios 4:11, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. Você entende isso? Que quando eu digo, e a questão, o problema disso tudo, quando eu digo que o meu pastor é Jesus, sendo que eu quero ser pastor, qual é a coerência disso? Qual o sentido disto? Não existe. Por isso, precisamos honrar os nossos pastores. Cuidado, irmãos. Todavia, não passaram pelos crivos pertinentes à carreira ministerial, ou seja, não galgaram de forma gradativa e satisfatória os degraus preparatórios concernentes à estrutura ministerial de uma igreja organizada, irmãos. A igreja precisa ser organizada.
A igreja precisa ter fundamentos. Mesmo que nós saibamos que a igreja física, ela vai ficar, aquilo que nós temos aqui como estrutura, tudo vai ficar, mas se ela não for organizada, como será organizada as questões espirituais? A Bíblia diz que nós somos o corpo, mas Jesus é a cabeça, ou seja, é organizado. Jesus não está andando para baixo, Jesus está acima da minha e da tua vida, e nisso Ele colocou organizações, e eu preciso entender isso. Pessoas estão por aí, irmãos, bispos sem igrejas, bispos, pastores, evangelistas e tantos outros obreiros que hoje querem ser honrados, mas que não congregam, que não têm igreja, que não pastoreiam, que não evangelizam, e quando chegam nas igrejas querem serem honrados por aquilo que não exercem. Onde está isso na Bíblia, meu amado, minha amada? Vamos ter cuidado, os tempos são difíceis, não seja enganado. E as pessoas abrem as portas, muitas das vezes, para ouvir besteira dessas pessoas. Cuidado. Geralmente, são pessoas que nunca estão dispostas a viver e enfrentar as dificuldades que o cargo requer. 1 Timóteo 3, 2 e 3, né? Aqueles que vivem piedosamente o Evangelho serão perseguidos e passarão por tribulações, irmãos. Lembre-se disso. Por não serem de fato ministros escolhidos por Deus, preferem trabalhar numa perspectiva mercantilista, estabelecendo critérios poucos recomendados ou recomendáveis acerca das ofertas, contraindo frontalmente o ensino de Paulo, registrado em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Também se dão a estranha prática de vender curas, revelações e até terreno no céu. Isso é complicado, meus irmãos. Outro dia aqui no bairro, estava uma certa denominação, abriu as portas de uma casa, eu nada contra de congregarem nas casas, isso não vem o caso, mas de repente, alguém chega, fala para mim, inocente, não era nem crente, essa pessoa, e ele disse, olha, lá na rua tem um lá, está andando assim, foi orar, orou, a pessoa que recebeu a oração caiu no chão, quando ela se levantou, o orador cobrou R$50 porque tinha orado por ela. Esse tipo de evangelho, irmãos, é engodo, é mentira de Satanás, sai fora, irmãos. A Bíblia diz que de graça recebestes, de graça dá. Jamais nós podemos orar ou ministrar sobre a vida de alguém para receber algo. Lembre-se do que aconteceu com Gease. O profeta Eliseu podia receber a bênção? Podia. Ele podia ser honrado por Naamã? Podia. Mas o próprio profeta, ele vai dizer, não era a hora de receber nem prata, nem ouro e nem vestes. Não era a hora. Tem a hora, irmãos, certos para Deus honrar a sua vida financeira. Tem a hora. Você que é ministro de Deus e porventura venha me escutar, tenha paciência. Você que aspira a ser um ministro de Deus, tenha paciência. Deus honra. A obra é dele e quem trabalha para ele não trabalha em vão, irmãos. Deus não contrata trabalhadores e deixa sem a sua paga. Tenha paciência. Mas são mercantilistas, vendendo indulgências. Irmãos, nós sabemos, nós não somos
dessa linhagem, nós não cremos nisso. A Bíblia diz que o meu justo viverá da fé, e pela graça sois salvos. Eu vivo de fé e sou salvo pela graça. Não porque alguém orou, não porque alguém impôs as mãos. Isso é importante, Deus mandou fazer isso, mas não cobrar. Vão de casa em casa, de dois em dois, aonde pousarem ali, permaneçam por muitos dias. Não levem ouro, não levem prata, não levem 2 túnicas. Quem receber vai manter vocês. Ou seja, é aquilo que está escrito na palavra: o obreiro é digno do seu salário, irmãos. A Bíblia deixa claro: de graça recebeste e de graças dais. Mateus 10, verso 8, parte B. Mas também é importante esclarecer que isto não exclui a licitude e necessidade da prebenda dos que vivem da obra. Ou seja, o pastor, como eu já falei, é digno de receber o seu salário. 1 Timóteo 5, 18, parte B. Muitos não entendem isso, mas é necessário honrar os pastores, sim, nessa questão. Outra coisa também importante é esclarecer que os missionários e pregadores itinerantes podem e devem ser abençoados com ofertas das igrejas por onde passam, desde que não vinculem ou não equiparem o valor da oferta recebida ou solicitada a curas ou bênçãos oferecidas. Isto é mercantilismo. Ou seja, é aquilo que eu estava falando: orei, impus as mãos, agora minha oferta é 50, é 20, é 100. Depende do milagre que aconteceu. Cadeirante é 200, um cego é 1000. Cuidado, irmãos, tem pessoas por aí ministrando esse tipo de coisa e vendendo água, vendendo lenço, meia, vendendo tudo o que você imagina: vassoura, sabão, rosa, pulseira. Vai colocando aí, irmãos, que evangelho é esse? Me mostra na Bíblia isso, irmãos. Me mostra isso na Bíblia que eu vou fazer também. O problema, irmãos, é que nós desviamos. A igreja brasileira evangélica precisa de uma reforma espiritual para que venha entender que isso não vem de Deus. Isso é engodo, é engano, e tem muita gente vivendo debaixo disso. Tenham cuidado. A autoridade que vem de Deus, dentro do conceito que envolve a palavra ministro, conforme está registrada na parte introdutória da lição, podemos considerar Moisés como um proficiente ministro, posto que ele liderou, ensinou, orientou e conduziu o povo à terra prometida. Ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe, Joquebede, para realizar a difícil missão de libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Ou seja, Deus levanta uma autoridade chamada Moisés, e ele lidera, ele ensina, ele orienta e ele conduz. E tudo isso estava no seu dia a dia, na sua prática. E Deus confirmara na sua vida, através dos sinais e também da sua vida com Deus. Precisamos, irmãos, mostrar que somos ministros de Deus através das nossas práticas. Ah, pastor, mas falhamos. Falhamos, eu falho. Eu sou homem, como Moisés também falhou. Pastor, Moisés falhou? Vai para a Bíblia. Mas vamos continuar. A escravidão. O antigo faraó havia dado a Jacó o melhor da terra, Gênesis 47, 6. Por causa da boa relação que tinha com José, com a morte de José morreram também as ricas memórias dos serviços que lhe haviam prestado. O tempo passou e os filhos de Israel se multiplicaram intensamente,
dando preocupação aos egípcios pelo fato de acharem que seu crescimento fora de controle colocaria em risco o domínio político dos faraós. Então, os estrategistas egípcios acharam por bem sujeitar os israelitas à escravidão, com trabalhos físicos pesados e imposições econômicas através de taxas e impostos. Mesmo produzindo de forma satisfatória, as exigências aumentavam, obrigando os hebreus a um labor exaustivo. Era uma servidão amarga, muito cruel. Essa era a situação do povo de Deus. Essa era a situação dos israelitas no Egito. Eu não vou adentrar aqui porque você já conhece, só um relato da questão da escravidão, como que era, está lá no livro de Gênesis. A libertação. A despeito da dura servidão do povo hebreu, Deus já tinha 2 ministros, Moisés e Arão. Aqui eu abro um parênteses, assim como estão esses 2 nomes entre parênteses, para dizer para você uma coisa. Tem muita gente querendo ser o que Deus não chamou para que ele seja. Nem todos serão pastores, nem todos serão obreiros, literalmente, na questão eclesiástica. Ele pode não liderar um povo, ele pode não ser um ministro, mas ainda assim, ele vai ser parte da igreja, vai fortalecer a igreja, ele pode pregar, ele pode evangelizar. Todo cristão deve, é dever de cada cristão é evangelizar, ele pode discipular, mas nem sempre Deus chamou para que ele tenha o seu próprio ministério, ou para que ele venha ser pastor. Mas é interessante, que quando Deus levanta Moisés e Arão, o autor ele coloca, Deus já tinha 2, e você sabe que no meio do deserto se levantaram outros querendo a mesma posição de Moisés e de Arão. E Deus mostrou para eles que não trocava o seu propósito. Por isso, meus amados irmãos, deixa eu dizer algo para você, e dentro desse parênteses eu digo algo para você. Tome cuidado, você que é obreiro. Você que serve a Deus em uma denominação, em uma igreja, que é obreiro, que é pastor, que é copastor, que é evangelista, que aspira a ser obreiro, cuidado para você não querer o lugar do pastor. Queira ser pastor, mas não o lugar do pastor. Pastor, não posso querer ser pastor? Claro. Aquele que busca o episcopado, boa coisa, o busca, mas não o lugar do pastor. Quem fez isso foi Satanás, querendo o lugar de Deus, lembra? Então cuidado, honre os seus líderes assim, irmãos, andando lado a lado. Ah, pastor, eu quero ser pastor. Está preparado? Estou. Pois eu tenho uma obra para você, vamos lá? Ah, não, pastor, eu queria ser pastor aqui. Isso aí fica difícil, meu irmão, aqui já tem. Aqui Deus já levantou eu, a não ser que Ele me tire e ponha você. Mas tem pessoas guerreando para tomar lugar de outros, irmãos. Vigia, crente. Vigia, pastor, vigia, obreiro. Deus te chamou para coisas grandes, mas não foi as coisas grandes que Deus tem na vida dos outros, não. É na sua. Glória a Deus. Deus já tinha 2 ministros, Moisés e Arão, à sua disposição para livrar o seu povo. Tudo o que o Senhor mandava, eles obedeciam. Foram estes ministros que Deus usou para fazer milagres na terra do Egito. Mas eles tiveram que passar pelo necessário crivo. Sabe o que é crivo? É a escolha, é pelo processo, é pelo olhar, é pelo labor, pelo preparo. Será que nós temos passado pelo crivo? Será que Deus tem aprovado?
Será que os outros têm visto em nós que somos de Deus? Discordância sempre vai existir. Mas será que nós temos a consciência plena em Deus? Tem pessoas querendo pular de um crivo, pular, melhor dizendo, de uma posição e ir para outra, sem ao menos buscar em Deus uma resposta para aquilo. Diante de todos os sinais e prodígios que realizaram, cumprindo as ordens de Deus, o povo foi liberto da escravidão. O caminho foi direcionado e o povo, aproximadamente 3 milhões, pôde enfim deixar a escravidão. Fica até difícil imaginar apenas 2 ministros cuidando desta multidão, né? Nós vamos saber lá na frente que o sogro, né, Jetro, veio até Moisés e disse para ele: é dura coisa, divide, chama homens para liderar, para te ajudar. Mas vamos para continuar. Temendo que a perda de mão de obra colocasse em risco e até mesmo destruísse a economia de sua nação, Faraó repreendeu a decisão repensou a decisão de ter liberado o povo, iniciando assim uma perseguição com o intuito de trazê-los de volta ao Egito. Mas Deus cuidou do seu povo durante a trajetória do Egito, do Êxodo, cobrindo-os com uma nuvem de sombra para refrescar do calor, e à noite uma coluna de fogo que os guiava e os aquecia do frio do deserto. O povo estava sob o comando de 2 ministros que mantinham contato direto com o Pai. Então, irmãos, nós, ministros de Deus, precisamos ter contato com Deus para saber o que fazer nos dias difíceis, nas lutas, nas provações, e ter uma palavra de Deus para o povo. Assim como Moisés e Arão sempre tinham algo da parte de Deus para oferecer à multidão do Êxodo. Assim somos nós, peregrinos nessa terra, que precisamos de direcionamento de lideranças. Não somos ovelhas sem pastores, irmãos. Não somos. Por isso que Deus constituiu pastores, obreiros, para cuidar do seu rebanho. Acreditar e obedecer, atos de honra, irmãos. Isso aqui é muito forte. Acreditar ou ter confiança e obedecer são princípios elementares da honra. Quando eu creio na palavra do meu líder, quando ela é bíblica, quando ela vem da Bíblia, eu preciso saber, como ovelha, a entender. Não é desmérito nenhum, irmãos, eu olhar para o meu mestre ou o meu pastor e eu ver que ele está fora da direção da Bíblia, fora da direção de Deus, e eu cair fora, não. Ah, mas se eu sair eu vou ser amaldiçoado. Não, amaldiçoado eu vou ficar se eu ficar debaixo de uma liderança totalmente desestruturada espiritualmente no que diz respeito à palavra de Deus. Mas quando eu me guio pela palavra, eu vou entender e eu vou ouvir e confiar no que o meu líder está dizendo. E eu vou, irmãos, honrar ele por acreditar e por obedecer àquela direção. Mas nós sabemos que nem todos fazem isso. A marcha prosseguia pelo deserto até que o povo se viu sem saída diante do Mar Vermelho. E o povo clamou, deixou de acreditar, desonrando aquele que fora colocado por Deus para conduzi-los. Aproximadamente 3 milhões de pessoas achavam que estavam encurralados para morrer ali, sem ao menos terem túmulos para serem sepultados. Na hora do aperto, na hora da dificuldade, eles temeram a morte, murmuraram contra Moisés, mas Deus tinha uma palavra para o homem, para o ministro. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, aqui. Vamos continuar lendo, eu digo já. O que eles deveriam ter feito? Somente em ter acreditado e obedecido, mas preferiram não acreditar em seus líderes, tendo assim um comportamento de desonra. O povo declarava
reclamava de tudo, esquecendo-se de que o mesmo Deus que havia usado seus líderes para operarem os milagres que culminaram com a libertação do Egito, continuavam sendo o mesmo Deus. O Senhor pediu para que Moisés levantasse a vara, estendesse as mãos sobre o mar e o fendesse, para que os filhos de Israel pudessem passar. Êxodo 14, verso 15 e 16. O ministro Moisés ouviu a voz de Deus e obedeceu, honrando-o, e os israelitas, por sua vez, obedeceram à voz do servo de Deus, honrando-o também. Assim, atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Versículo 22 do capítulo 14. Presta atenção aqui. Por quê? Porque, amados irmãos, eu vejo na Bíblia, e hoje, você chega em um culto, você encontra vários profetas, irmãos, a depender do lugar, é todo mundo profetizando, é todo mundo entregando o manto, se assim eu posso falar, é todo mundo declarando, é todo mundo falando, mas o que vem de Deus realmente? De onde vem a direção de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo respaldo para primeiro Deus entrega à igreja para depois entregar à liderança. Eu vejo sempre o contrário. Deus entrega ao anjo da igreja a liderança para os membros, e não o contrário. As pessoas estão invertendo, e com isso eu não quero dizer que alguém que não seja líder, mas Deus usa como profeta na igreja, tem, mas todo mundo, irmãos, que história é essa? Que negócio é esse? Que Deus fala com a igreja todinha, mas não fala com o pastor. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, está acontecendo assim, assado. E eu cheguei e perguntei: mas me diga uma coisa, está todo mundo vendo e eu não estou? Tem alguma coisa errada aí? Aí mudamos de assunto. Eu digo: quem é o anjo da igreja? Não sou eu? Então tem alguma coisa atravessada aí. Se você vai para Apocalipse, você vai ver que Deus entrega ao anjo das igrejas, e não à igreja. Ou seja, passa pela liderança, é ele que vai conduzir o povo. Com isso, eu não estou querendo aqui criar uma ditadura, ou dizer para você que você tem que ser, que o pastor tem que ser rígido, tudo tem que passar pelo pastor. Não, o que eu quero dizer é, a liderança é espiritual, e as questões espirituais têm uma ordem, e esta ordem deve ser cumprida, para que sejamos honrados, e assim também honramos, não somente a Deus, mas os nossos líderes. Veja, Moisés ouve a voz de Deus, levanta a vara, põe na água, o mar se abre. Com isso, Deus honra a Deus. Quando o povo ouve a voz do que Moisés dissera, quando Moisés vai clamar a Deus, ou qual é a direção de Deus? Diga ao povo que marche. Irmãos, Moisés, presta atenção aqui, quando o povo honrou a Moisés, ouvindo a voz, o mar não estava aberto ainda não. Eles não tinham resposta. Eles estavam à beira do Mar Vermelho, e ao chegar a uma certa distância, sem saber, porque eles não iam para a beira do mar logo, porque eles sabiam que ali seriam consumidos pelo faraó, seriam tragados ali. Mas é interessante que quando Moisés vai se ajoelhar e clama a Deus, Deus traz uma resposta para quem? Para a liderança. Ele honra a Deus, crendo, porque ele já tinha intimidade com Deus que ele servia. Chega para o povo e diz: olha, Deus disse que é para marchar, então vamos marchar. Deus honra, Deus foi honrado, e a sua liderança também, através da obediência. Então obedeça aos sinais, às questões, às lutas. Às vezes nós temos falado, esses dias eu cheguei em um certo lugar e começaram um debate acerca de algumas questões.
E começou, e ali eu fiquei só ouvindo. E aí, pastor, o que é que o senhor diz? E agora vocês vão me dar oportunidade para eu falar? Então eu vou falar. O problema, algumas questões que haviam acontecido ali. E eu disse, o problema é que vocês não ouvem a voz do seu pastor. Se vocês ouvissem, vocês não estariam passando pelo que estão. É porque eu sou melhor? Não, é porque nós estamos vendo. Mas preferem ouvir, como eu disse anteriormente, pessoas que nada veem, nada a ver têm com as suas vidas espirituais. Não são seus líderes espirituais, mas param para ouvir e ouvem mesmo. E esse é o grande desafio, a honrar a liderança. Amém? Conclusão. Os fiéis ministros de Deus sabem identificar a tarefa que lhes é pertinente. Por isso, envidam esforços para realizá-la. Esta é uma das razões pelas quais precisamos honrá-los. No livro de Êxodo, no capítulo 17, no verso 9 ao 13, temos o exemplo de Moisés, um líder que foi muito honrado. Ele ordenou a Josué e os seus guerreiros que fossem lutar contra os amalequitas, enquanto ele, Arão e Hur, ficaram no alto do monte. No transcurso da batalha, enquanto Moisés se mantinha com os braços levantados, os seus homens venciam os inimigos. Mas quando se cansava e baixavam os braços, os amalequitas passavam a vencer. Então Arão e Hur souberam honrar o seu líder, tendo uma grande ideia. Eles pediram para que Moisés se sentasse em uma pedra, para que pudessem, um de cada lado, segurar os braços de Moisés para o alto. Esta estratégia prosseguia até o pôr do sol. Assim eles venceram os amalequitas. Deixa eu dizer algo para você aqui importante. Sabe, às vezes nós queremos fazer coisas que não nos foi permitido, que não nos foi autorizado, ou que não nos foi delegada essa direção. Quando você percebe, Arão e Hur estavam ali, e Moisés levantava as mãos, declarando vitória para o povo de Israel. Naquela batalha liderada por Josué. Mas é interessante que você sabe que os braços cansam. Moisés não era mais um menino. E ali cansava-se os braços, Moisés baixava a mão, o exército dos amalequitas, seguiam à frente, marchando, e conseguia recuar, fazer recuar o exército de Israel. Nos dias de hoje, sabe o que é que seria feito? Enquanto eu, e preste atenção, quanto eu, como pastor, se eu estivesse fazendo isso aqui na igreja, dando uma ordem de direção, direcionada para uma vitória nas nossas vidas, ou numa oração, numa situação como essa, sabe o que é que iria acontecer, irmãos? Arão e Hur, que seriam os meus copastores, sabe o que é que eles iriam fazer? Ia estar cansado, eu no meio e os dois do lado, e nada iria acontecer. Por que não? Porque não estavam existindo uma direção, um direcionamento. Por isso, meus amados irmãos, é tão importante que você tenha um direcionamento para ajudar. Quando eles pegaram e entenderam, peraí, ao invés de eu fazer aquilo que não me foi outorgado com autoridade, eu vou ajudar a erguer aquele que Deus levantou com o propósito de abençoar o povo. Então, meus amados irmãos, ajude,
né? Amparar os braços de um ministro de Deus significa prestar-lhe apoio, colaboração e honra. Se seguirmos os braços em solidariedade ao nosso líder e orarmos com ele e por ele, amando-o e respeitando-o, certamente estaremos cumprindo o papel de honra que devemos dar a ele. É isso que Deus quer de nós, amém? Que possamos dar os braços uns aos outros, e principalmente a liderança, a qual Deus constituiu. Precisamos, irmãos, tomar muito cuidado. Amém? Meus irmãos, nós vamos estar encerrando. Eu quero orar com você, agradecer a Deus por sua paciência, por você estar conectado conosco. Nós vamos orar pela vida da irmã Stephanie, né? Ela foi diagnosticada com Covid e nós vamos orar. Ela está bem, mas Deus, creio que já curou, né? Ela já está bem, ela tinha passado alguns dias em casa, o exame saiu, mas nós vamos orar, crendo no milagre, na proteção de Deus, na vida dos nossos irmãos. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, nós oramos, meu Deus, por tua infinita e bondade e misericórdia. Meu Deus, que o Senhor possa ensinar o teu povo a honrar as lideranças. Que o Senhor, meu Pai, possa direcionar o teu povo debaixo da tua direção, do teu Santo Espírito. Meu Deus e meu Senhor, eu oro a Ti nesta noite, apresentando, meu Deus, esta igreja, este povo. Pai, nós oramos, meu Deus, para que esta lei, meu Pai, que foi aprovada, Senhor, na Câmara, Senhor, na Legislativa do Estado de Sergipe, aonde, meu Deus, os senadores, os deputados, Senhor, perdão, eles em unânimes declararam, meu Deus, que a igreja presta um serviço essencial para a comunidade e que as igrejas precisam estar abertas, meu Deus, para o povo congregar, adorar a Deus e manifestar a sua fé ao Eterno. Pai, eu oro, Senhor, para que isto logo venha passar e a tua mão, Senhor, venha trazer vitória para este país, para a nossa nação, meu Pai, que tem sido atingida, afligida, meu Deus, por essa pandemia tão séria. Que o Senhor, meu Pai, manifeste a tua bondade, a tua graça e a tua glória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Quinta-feira, nosso culto, nossa quinta profética, às 19 horas, você é o nosso convidado a estar conosco, em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e que as doces e amáveis consolações do Espírito Santo permaneçam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem...